estamos online. Beleza, estamos online. Olá, galera. Para quem por acaso estiver aí aguardando por nós, boa noite. Quem estiver assistindo esse vídeo depois na plataforma vermelhinha, desejo um bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Vamos chegando aí que estamos começando mais um Comentando RPG, um quadro aqui do canal em que trago comentários, observações e reflexões sobre os mais variados jogos de RPG. Só que isso acaba sendo uma mentira da minha parte, porque eu praticamente só falo de Mundo das Trevas. Né, Everton, né, Rafael? E especificamente nessa... Oi? Acaba tendo mais pauta. E especificamente nessa parceria que está dando de 10-0 com o Everton e Rafael, falando sobre as lore sheets da quinta edição de Vampiro à Máscara. Mas antes que a gente adentre nesse assunto, vou dar aquele momento de um oi para a galera e se apresentar para quem estiver assistindo. Começando pelo Everton. Boa noite para quem está assistindo online. Se sinta abraçado, você que está vendo em qualquer hora, em dias futuros, em outras plataformas. Meu nome é Everton Costa, sou da cidade de Natal. Por meios sobrenaturais, convenci o Hagabashi a comentar as lore sheets, e aí ele aceitou. Só que ele mal sabia que eu já estava comunado com outro cara da minha coterri para usurparmos o trono de Belém. E esse outro cara é este rapaz elegante que irá se apresentar. Fala, galera, eu sou o Rafael, esse PH. Participei do Capital by Night com o Amadeu. Sou um grande amigo do Lucas, do Droga de Canal. Aliás, um imenso abraço para ele. Estava com ele agora há pouco fazendo uma outra coisinha que já vai lá pro canal dele. E hoje a gente já está aqui para falar da lore sheet também. Perfeito, Rafael. Bem lembrado. Gostaria de registrar aqui meu agradecimento ao Lucas, do canal Droga de Canal. Ele fez uma referência a esse trabalho que nós estamos fazendo aqui de comentários sobre as lore sheets. Lucas, valeu mesmo, cara. Você é sensacional e o seu trabalho é muito bacana. Chamam a todos para que possam acompanhar lá no canal dele. Basta vocês entrarem lá na plataforma vermelhinha e digitar Droga de Canal e vocês vão encontrar o canal dele. Beleza, meninos? Prontos para começar? Bora! Partiu! Bom, como já fazemos, já estamos no 6º vídeo de comentários das lore sheets, ou, se preferirem, fichas de conhecimento, que será a tradução adotada para Galápagos. Já trabalhamos algumas anteriores, estamos trabalhando 3 lore sheets por vídeo, e para hoje temos quais, Everton? Hoje, as lore sheets estão focadas nas linhagens descendentes de Tyler, descendentes de Zélios e descendentes de Vazatacena. Show! Esses 3 são de que clã, Everton? O Tyler eu não conheço. Bruhawm. Os Zélios, Nosferatu e a Vazatacena é do clã que não existe. Não existe nas nossas... Pode crer. Gostei. Então é isso, galera. Nós vamos hoje praticamente só falar de descendência, de linhagem vampírica. Sendo assim, vamos partir para o primeiro. E olha, Everton, eu te garanto que tem surpresa nesse primeiro, viu? Eu caí para trás quando eu fui buscar o texto. E quando eu fui relatar para o Rafael, ele também deu um pulo aí da cadeira. Como assim, né, Rafael? Eu não estava sabendo, fiquei sabendo agora. Então, vamos à surpresa, que é os descendentes de Tyler, que é, na realidade, uma personagem feminina. Vamos lá. Vamos à introdução para ela. Tyler, nascida como Patrícia de Bolingbroke,
é uma membro anciã do clã Brujah. É uma progenie anarco de Robin Leland, conhecido por alguns como Robin Hood. Por conta de ela ter profundamente se envolvido no início da história das seitas, alguns membros podem argumentar que Patrícia pode ser uma das figuras mais importantes da história cainita. Sendo assim, vamos à biografia dela. Entre os camponeses que se levantaram em apoio ao inglês rebelde Wat Tyler, Patrícia foi aquela que se tornou o amor dele após o próprio marido dela ter sido assassinado por um barão cruel. Ela marchou para Londres com a rebelião e ajudou no assassinato do arcebispo de Canterbury, forçando o rei a responder às demandas dos camponeses. Capturada um tempinho depois, ela foi jogada na prisão para esperar a morte certa, quando um Brujah de nome Robin Leland confessou a admiração dele pelo zelo revolucionário dela. No fim da visita dele à cela dela, Robin a abraçou. Agora, inspirada pelo senhor dela, eventualmente ela se tornou um dos principais líderes na causa anarco, e em torno de 200 anos após a primeira reunião dos fundadores da Camarilla em 1394, ela esteve entre um grupo que atacou um pequeno castelo no oeste da Espanha. Durante a batalha, ela aproveitou a oportunidade para diablerizar um influente ventrue chamado Hadestadit, o ancião, o qual havia sido gravemente ferido durante o combate. Tal evento é visto por membros estudiosos como o começo do tumulto que permitiu ao Sabá ganhar uma base de poder permanente nas políticas dos membros. Após o ataque, os anciões ficaram ainda mais dispostos a sacrificar algum poder individual em nome de maior autoridade. Eles planejaram esmagar os anarcos através da aliança Interclã. Em 1435, os fundadores chegaram a um acordo e a nova organização, conhecida como a Camarilla, nasceu. No entanto, o resultado do ataque à não-vida de Hadestadit foi mantida amplamente em segredo. Enquanto Hadestadit, o jovem, se levantava para liderar pretendendo ser o seu senhor, a propaganda da seita criou uma história onde a Tyler falhou no esforço dela. Logo, a sociedade da Camarilla, no geral, não sabe que Patrícia de Bolingbroke diablerizou Hadestadit. No entanto, um fato que permanece indiscutível é o reconhecimento de que os esforços dela acendeu o fogo que se tornaria a revolta anarco, o que em retorno se desenvolveu ao longo do tempo para se tornar a seita cainita conhecido como o Sabá, assim para sempre mudando a geografia política da sociedade dos membros. Em 1493, ela foi para a Convenção de Tormes para sustentar a determinação dos anarcos, assim como para assassinar Hadestadit, o jovem. Nesse momento, ela verdadeiramente não foi bem sucedida e fugiu para Cartagena. A Matusalém Helena sentiu a presença dela quase que imediatamente e dominou a jovem Brujah para se tornar uma das assassinas dela. Anos depois, eventualmente estabelecendo um laço de sangue com Helena. Eventualmente, os agentes da Camarilla capturaram a essência dela em Cartagena. Portanto, ela foi forçada a se mover para as colônias inglesas. Helena a chamou durante o início dos anos 1900 e ela fez o caminho dela para Chicago. Foi lá que ela assumiu o nome Tyler, a partir do amante mortal dela, e acreditava que ninguém sabia do passado dela como um dos poderes antigos do Sabá. Antes dos lupinos atacarem Chicago, ela foi abordada por um batedor Sabá que alertou ela do que estava por vir e tratou de espalhar a notícia sobre o papel dela na fundação do Sabá, se ela não ajudasse. Por conta disso, ela fugiu para a cidade de Nova York, onde ela recebeu a proteção do ancião Tizimice Lambert Ruthven. Em troca, ela concordou em ajudar a infiltrar um bando na ilha de Manhattan após o cerco de Nova York. Tyler ainda existe, uma rebelde quieta e estudiosa nestas noites,
Com séculos de reflexão, ela luta para reconciliar as suas ações com os resultados das noites modernas. Os descendentes dela continuam a luta com a esperança de uma noite animá-la para a sua destinada grandeza. Everton, tu sabia que ela era marionete da Helena? Cara, eu tô bem triste da dever de casa. Já tem alguns outros vídeos também, já que eu já tinha visto essa informação. Essa daí eu já tinha pegado já. Mas foi abordado com riquíssimos detalhes aí pelo grande Haga. Os olhos dele brilham falando pro Ra, todo mundo pode ver. Eu não sabia, cara. Me escapou essa informação. Na verdade, assim, eu sabia que ela tinha ido com a Helena pros Estados Unidos, mas eu não sabia que ela estava presa em laço ainda. Igual da brabeza. Mas enfim, vamos ao Everton dizendo pra gente o que essa lore sheet da Tyler oferece aos descendentes. Bom, claramente a lore sheet dos descendentes de Tyler, eles meio que abordam a você, como jogador, a você tratar melhor com multidões, socialmente, né? A maioria dos níveis da lore sheet, ela lhe dá vantagens a incitar ódio ou liderar um exército de revolucionários, esse tipo de coisa. Então, ela é focada em você controlar as massas. Um exemplo, no nível 3, no nível 2, você adiciona 2 pontos aos seus status durante essas rebeliões que podem acontecer. Um outro exemplo é na quarta lore sheet, que você pode usar meio que aliados para derrubar príncipes, baronatos ou pessoas que estão naquele poder. E com essa lore sheet você ganha esses pontos em manipulação de massa, que é o foco dessa lore sheet aí, em geral, a não ser que o Rafa tenha conclusões mais mirabolantes. Não, além desse foco em ser um agitador, né? A lore sheet também é muito boa para você controlar o seu frenesi, que é a grande maldição do clã, né? Já no primeiro nível você ganha mais dado na parada de dado para resistir ao frenesi. E no terceiro nível você pode cancelar um frenesi assumindo a compulsão, entendeu? Você não precisa nem rolar dado. Perfeito. Agora, é realmente um ponto que o Rafael comentou, em que é realmente uma personagem dedicada àqueles que buscam a gerar algum tipo de revolta que possa desestabilizar as estruturas hegemônicas de uma cidade. E foi bem relatado pelo Everton sobre o que a lore sheet fornece. O que tu acha da Tyler, Everton? Cara, eu acho um NPC importante no jogo. A história dela é bem robusta. Ela agitou e por onde passou, né? Mas eu ainda acho muito estereotipado a Tyler, mesmo que tenha todos os pontos positivos, né? Até o estereótipo de Bruhá ser dominado por toreador desde as épocas remotas foi abordado aí por você. Mas eu acho um NPC interessante. Pouco provável de que apareça nos jogos, mas... E tu, Rafael? Então, mano, eu gosto da Tyler. Eu acho que ela tem um negócio muito bacana, que é assim, é o revolucionário cansado, tá ligado? Ela percebeu que não adianta,
entendeu? Ela tentou fazer do jeito dela, ela tentou agitar, né, por todas as noites em que ela esteve presente, assim, por todos os domingos em que ela esteve presente, e hoje ela percebeu que não é mais isso não dá mais certo, tá ligado? Uhum. Pergunta para os dois. Vocês acham que essa lore sheet teria sido melhor alocada se tivesse vindo dentro do suplemento Anarco? Everton? Com certeza. Mas, partindo do pressuposto que os Bruja literalmente saíram da Arila na quinta edição, aqueles probleminhas de logística que já vemos comentando aí das lore sheets desde a primeira, e não vão ser as últimas. Só uma questão que eu queria falar antes que passemos para as próximas é que no nível 4 você recebe 5 pontos, é sempre aquele combinho, né? Você pague 3 e leve 4, pague 2 e leve 3, e aí você recebe 5 pontos para aliados e vantagens para os seus aliados. E tu, Rafael, o que tu acha dessa alocação de lore sheets? Então, cara, eu acho que ela ficaria boa no Anark, mas eu acho que no Anark já tem algumas personalidades legais, entendeu? Sim. Por outro lado, essas lores específicas de linhagem, você percebe que tem um para cada clã, entendeu? E se não fosse Patrícia, quem seria? Talvez o Meneleu, que depois ele vai aparecer só lá no Chicago Folios. Talvez Sabe? Mas eu gosto dessa logística de colocar um de cada clã, para você ser descendente para começo, entendeu? Sim. Mas olha, tu citaste aí a questão de quem poderia ficar, talvez, no lugar da Tyler, considerando o que é descrito do conflito secular, milenar, entre Helena e Critias. Acho que seria interessante haver uma lore sheet descendente de Critias. O que é que vocês acham? Critias? É que eu não conheço tanto Critias, mas de repente uma lore sheet que misture com alguma coisa do... Como é que é o nome? Tem uma lore sheet sobre Cartago, não tem? Tem. Que até já... Tem. Por que eu tô falando? Por que eu estou falando isso? Porque em todas as informações da Helena é descrito que ela passou séculos batalhando com o Critias através de seus aliados carniçais e contatos. Ou seja, inclusive até descendentes. Ou seja, dava para fazer uma ponte aérea de lore sheets entre os dois. Aí eu fiquei assim olhando, poxa, por que não tem uma lore sheet do Critias para a gente poder estabelecer esse conflito até entre os personagens? O que tu acha, Everton? Lá no Chicago, se você for olhar os plots e esquemas lá do Critias, meio que eles dão uma ideia de que ele meio que veio juntando seguidores e abordando aquela filosofia da antiga Cartago, né? Então seria muito bom, na verdade, faria todo sentido colocar uma lore sheet do Critias, porque junto com a Helena, deve ser o personagem ali mais velho do Cartago, né? Mais parrudo. Uma coisa só, não sei se é delicado falar isso, mas Rafa, a tua câmera tá virada pro computador. Tá? Cara, eu não... Deixa eu... Beleza. Rafa, tu gostaria de comentar mais alguma coisa antes de pular para a próxima? Não, pode passar. Beleza. Então, vamos à próxima lore sheet, que é para a galera que gosta do clã
Nosferatu. Vamos aos descendentes de Zélius. Vamos aqui a historinha dele. Zélius é um mestre pedreiro e arquiteto talentoso entre os amaldiçoados, famoso pela construção da rede geomântica para atar Kupala ao solo de Transilvânia. Vamos à sua biografia. Nascido em uma família rica de mercadores próximo do século XI, Zélius se recusou a perseguir uma vida de privilégios confortáveis em favor de desenvolver uma habilidade útil. Ele viajou pela Europa e além, aprendendo a arte e a ciência da arquitetura. Um Nosferatu percebeu o potencial de Zélius e decidiu trazê-lo para o clã, para que ele pudesse melhorar os labirintos de seu populoso clã. Com a eternidade diante dele, Zélius emergiu em seu trabalho, especializando-se em construir castelos para os senhores cainitas, com câmaras escondidas e passagens secretas que alguns de seus clientes eram completamente alheios. Por volta de 1450, ele estava envolvido em muitas sociedades secretas, entre elas os pioneiros dos pedreiros criadores. Depois vocês me corrigem, que isso aqui foi uma tradução da minha parte, tá? Ao fazer alianças com os seguidores de Sete, de forma a aprender mais sobre a geometria dos templos do Antigo Egito, ele aprendeu sobre as artes de Feng Shui do Reino Oriental e viajou para a China de forma a ser instruído nessas artes. Com o encorajamento de Vannevar Thomas, Zélius partiu para o Novo Mundo atrás de completar seus estudos ocultos no leste distante, tornando-se um primogênito dos Estados Unidos da América. Não muito tempo depois de Zélius ter vindo para o Novo Mundo, a cidade de Nova York caiu diante das garras do Sabá. No entanto, antes da espada de Caim tomar tudo, Zélius influenciou a construção de uma série de labirintos debaixo da cidade. Zélius continuou a melhorar os sistemas de esgoto das grandes cidades no continente norte-americano, trabalhando sozinho pelo bem do seu trabalho e para o auxílio de seu clã. Zélius misteriosamente desapareceu da cidade de Nova York nos anos 1990, após ele ter examinado algumas alterações de seu trabalho pelos Nosferatu anti-tribo. Ele não seria visto novamente até o final dos anos 2010, quando ele foi descoberto deitado em torpor em um labirinto subterrâneo debaixo do Parque Griffith, em Los Angeles. Ele tem estado acordado desde então, com seu corpo tendo sido recuperado por Maximilian Strauss e levado para a custódia da Camarilla. Cara, eu fiquei curioso. O cara desapareceu de Nova York e foi bater lá em Los Angeles, só simplesmente do outro lado do país. Everton, o que tu acha dessa história? Essa história é muito extensa. Qual é a parte que eu tenho que achar? Fica à vontade. Cara, na lore sheet, na verdade vamos fazer diferente, porque às vezes eu sempre começo falando da lore sheet e às vezes uma ideia que o Rafa tem e eu frustro porque eu já falo. Então, Rafa, fala aí de início, o que tu acha aí da lore sheet? Então, sobre o despertar dos Zélius, cara, é narrado sobre isso no LA by Night. Na LA by Night isso tá bem sutil, entendeu? Mas o Nosferatu lá da coterie deles, o Jasper, ele vive no labirinto dos Zélius. O Zélius é um cara que eu gosto pra caramba, né? Eu gosto pra caramba da história dele, acho foda esse lance da geometria sagrada. Acho foda esse negócio de você ter um misticismo que não é taumaturgia desde antes, né? Porque, tipo, só agora que... Só agora não, né? Demorou um tempo para ser colocado em jogo essa ideia de que os Tremere não são os únicos magos que tem por aí. E eu acho legal dos Zélius que isso não está nem em mecânica. O que o Zélio faz até o V5 não estava nem em mecânica.
tá ligado? Agora que tá em mecânica, e mesmo assim, meu, o que essa Lord Shit cobre não é tudo que ele pode fazer. Né? O Zelius, ele foi o cara que aprisionou o Kupala. Mano, ele aprisionou um demônio na Terra. Entendeu? Então, assim, o cara é foda. Ele aprisionou em que momento? Tu sabe dizer qual foi o livro que relata isso? Se eu não me engano, tá no Transylvania Chronicles. Se não tá no Transylvania Chronicles. Não, tá no Transylvania Chronicles. Ele Tá. aparece no Transylvania Chronicles, Transylvania by Night. E se eu não me engano, no Clan Book também fala disso. Entendeu? Ele usou essas linhas de lei com a geometria sagrada que ele tinha aprendido com os seguidores de Sete. E ele, aliás, tudo isso ele é contado direitinho no Segredos de Narrador, no Lord Simizi, entendeu? Ele construiu uma rede de castelos pelos Cárpatos para segurar o poder do Kupala. O que ele não sabia é que, ao fazer essa linha de castelos para segurar o poder do Kupala, ele estava servindo a um outro poder, que é a Baba Yaga lá na Rússia, entendeu? Porque conforme o poder do Kupala estava se estendendo, e por conseguinte do Sinise, né, quem estava se sentindo ameaçado era a Baba Yaga, que estava do outro lado dos Cárpatos, entendeu? Então, meio que para conter essa extensão do poder da influência do Kupala, a Baba Yaga sutilmente usa os Hélios para poder fazer uma cortina ali, né? Uma cortina de ferro ali. Boa. Everton, agora é contigo, manda bala. Na lore sheet da linhagem dos Hélios, ela, mais do que tudo, foca nos refúgios, né? E como você vai trabalhar nos refúgios. Muito bem, já Hélios, é um personagem interessante e que era dado como morto e reapareceu novamente depois, né? E eu queria destacar a lore sheet nível 2. Na verdade, o nível 1, qualquer Nosferatu pode pegar e já vai ser bala aí de economia, porque você gasta um ponto e ganha 2 pontos para gastar nos seus refúgios, tanto no refúgio quanto na vantagem dos refúgios. E o nível 2 é o seguinte: você conhece a fragilidade dos prédios. E aí, não importa quantos dias vai durar, mas você consegue botar aquele prédio abaixo, seja de qualquer maneira. Por exemplo, na lore sheet dá um exemplo de 8 dias para você derrubar uma prisão. Você consegue simplesmente fazer com que o edifício caia. Caramba! Mas eu gosto do nível 3. No nível 3 você começa a fazer trabalho comissionado para outros vampiros. Isso quer dizer que você conhece os refúgios dos outros. Entendeu? Você sabe onde que todo mundo dorme na cidade. E isso é bacana. E isso combina com o comportamento dos elfos, porque o Olinda agora, quem conseguiu se antenar, enquanto ele estava construindo o refúgio dos outros vampiros lá da Europa, na Idade das Trevas, ele estava fazendo passagens secretas e câmaras escondidas sem a galera saber. Ele não só sabia como acessar, como se esconder dentro delas. É um bicho doido. O que tu acha disso, Everton? Tu tá na tua casa e tu não sabe que o caboclo sabe esconder dentro da tua casa. E pá, tem um labirinto aqui. Esses labirintos, né, que existiam, na verdade, em todos os livros do Dark Ages, por exemplo, eles dão menções a labirintos que tinham nos refúgios e tal. Era uma prática comum, na verdade,
Mas aí os Hélios, com a astúcia, né, fazia tudo por debaixo dos panos. Labirintos que interligavam refúgios, então ele conseguia ir de um canto da cidade para outro e aparecia sorrateiramente. Vocês falaram ali das linhas sobrenaturais que permutam o Nosferatu, e aí no nível 5 tem sentir as linhas de lei, vamos dizer assim. Se for outro nome que seja alguma pronúncia diferente, me corrijam e me perdoem. Quando eu joguei, quando eu abordei os Hélios numa das minhas crônicas, ainda não tinha saído o V5, e também não terminou a crônica, mas eu dei uma pesquisada sobre essas linhas que eu não sabia, né? Mas aí, como o Raga da história dele, e na época também eu pesquisei, faz todo sentido, porque essas linhas de lei, mesmo com diferentes menções, elas fazem parte da cultura do Egito, elas fazem parte da cultura oriental, e aí o Zélios estudou como elas funcionam, e é basicamente o seguinte: arquitetonicamente, você conecta essas linhas em alguns campos, no nível 5, né, da Lore Sheet, e aí você tem meio que um abrigo sobrenatural onde efeitos podem acontecer. E aí, tanto o narrador quanto o jogador podem entrar em consenso, mas na Lore Sheet o que mais agrada é que nesse local onde estão essas linhas, a sua fome ela cresce lentamente. Você rola 2 dados, toda noite normalmente você rola um dado de house check, né, de incitação de sangue. Mas se você dormir num refúgio em cima de uma linha de lei, você rola 2 dados de house check e aí você escolhe o melhor resultado. Pode crer, mano. Show de bola. Sua fome não subir durante o dia. Tá aí. Tem um clã, cara, que ele é um leque de possibilidades absurdo, é o clã Nosferatu. Se a galera... Oi? Desde as primeiras edições. Assim, se a galera conseguir tirar da mente que Nosferatu é sempre aquele bicho que fica negociando informações e prestar atenção, por exemplo, o caso dos Hélios, a especialidade dele é estabelecer refúgios em labirintos que tragam segurança não só para ele, para os demais integrantes do clã. Tem Nosferatus também que foge um pouco mais também dessa vertente. Nossa, o clã dá para fazer trocentas coisas. Eu estou, por exemplo, na campanha que eu estou narrando, eu estou interpretando um Nosferatu que quer ser o dono do submundo da cidade. E ele quer estabelecer uma droga entre os mortais, viciante, que contém pó de sangue cainita. Tem várias possibilidades para se explorar Nosferatus. O que tu acha, Everton? Cara, pra mim, os Nosferatus mandam na Camarilla. Os Ventrões são apenas os capachos. Eu curto, eu acho que é um dos mais que me agradam os Nosferatus, pela facilidade que você pode trabalhar com ele em qualquer situação. Interpretá-los também é a coisa mais divertida para os mestres, né, que trabalham aí arduamente, e fugindo sempre dos estereótipos, né? E aí o V5 acertou com os Nosferatus, tentaram, acho que foi o que mais foi descentralizado, os estereótipos do Nosferatu. Trabalhar com eles é a melhor coisa que você pode fazer aí na sua crônica. Não sabe o que fazer, coloque o Nosferatu. Rafael, antes de comentar, eu quero lançar uma para ti, que essa eu caí para trás lendo hoje. Eu estava lendo com calma o suplemento da Camarilla da 5ª edição e esbarrei que eles dizem lá que lá onde fica o Senado e a Câmara de Deputados em Brasília, esqueci o nome, Planalto Central, esse Planalto Central, não é isso? Diz que o Planalto Central está todo na mão do historiador, que são eles que mandam lá dentro. Eu pensei, peraí, volta aí a fita.
Não era os Nosferatu que comandavam em Brasília, agora o historiador também estão mandando. Tá sabendo disso, Rafael? Tô sabendo disso, não. Eu sei que Ah, sobre Brasília no Cult, né? No Cult of the Blood Gods, porque tem uma Matusalém aqui no Brasil, que ninguém sabe como é que chegou aqui, mas enfim, né? Mundo das trevas fazendo as suas. Mas tem uma Matusalém dos Nosferatu vivendo aqui. E isso obrigou todos os Nosferatu daqui da região a irem para um só lugar e trabalhar meio que num super refúgio, entendeu? Para se defender dela. E é daí que nasce Brasília. que nasce em Brasília. E aí eu pego, eu tinha esse conhecimento também, porque tem nos livros anteriores fala desse super, esqueci o nome que a gente dá para a toca dos Nosferatus, mas vamos chamar de super toca, super ninho, impenetrável, tá lá escrito. Mas aí eu me esbarro no suplemento da Camarilha da quinta edição, em que o Planalto Central é dominado pelos historiadores seguidos pelos Ventru. Eita cagada! É isso que eles pensam, né? É isso que a Camarilla divulga. Pode crer. Everton, o que tu acha disso? Do nível do chão, acha outra história. Uhum. Na verdade, o livro que eu li recentemente do V5, o último, foi o Cults mesmo. E aí, exatamente, eu me deparei com essa história aí que o Rafael falou, e achava que estava dominado pelos Nosferatu ali desde 50, né, quando foi. Agora, toreadores, é porque assim, os livros, eles mudam as informações dependendo das pessoas que contam as histórias, né? É verdade. Existe uma verdade ali no mundo nunca existe uma verdade no mundo das trevas. Bem lembrado, a única verdade é que o Haga vai brilhar os olhos quando falar dos Bruhá. Ah, mas com certeza. Isso é muito verdadeiro. Algum último comentário sobre os descendentes de Zélios? Joguem de Nosferatu, gente. Joguem de Nosferatu. Então, vamos à próxima, que é para a galera fã do clã Malkavian, que é os descendentes de Vasantasena. Qual é o correto de falar, gente? Pra mim é assim mesmo, Vasantasena. Vasantasena. Gente, que nome dificilzinho, viu? Eu já fiquei um bom tempo meio que mentalizando como é que era para falar. Pensei em Vasantasena, Vasantasena. Nossa, eu realmente estava em dúvida qual era o correto. Mas vamos lá. Vamos aqui à leitura da história da criança. Vasantasena é uma anciã Malkavian de 6ª geração, coisa linda, que se tornou um dos primeiros Malkavian antitribo entre os Sabá após ela ter previsto o retorno dos antediluvianos. Biografia. Nascida próximo do fim do século XX, Vasantasena foi a filha do imperador Rajaraja, o Grande de Tamil. Ela foi acometida por uma doença debilitante, uma que parecia incurável até a corte do pai dela ter sido visitada pelo errante faquir Ummada. Ummada, o qual era na realidade o Matusalém Malkavian, reconheceu que ela estava sendo drenada por outro vampiro, nesse caso, o camareiro traidor do imperador de Calecut, o qual era ele mesmo um Tizimis. Ummada deu ao imperador uma varinha mística de madeira que poderia matar a criatura, mas o conselho dele foi rejeitado. A própria Vasantasena tomou a espada de um guarda e tratou do camareiro, o que seria um golpe fatal a qualquer mortal. O camareiro simplesmente a derrubou, chocando a corte. Enfurecido, o imperador tomou a varinha do Ummada e a conduziu através do coração do camareiro. Embora Vasantasena pareceu ter sido morta pelo poderoso golpe sobrenatural do Tizimis, Ummada na realidade havia dado a ela uma porção do seu próprio Vitae.
garantindo a ela a força de um carniçal. Força o suficiente para sobreviver ao ataque da criatura. Enquanto o pai dela lamentava por ela, Umada secretamente a abraçou e a levou embora. Embora não antes dela ter cometido diablerie no camareiro derrotado. Umada e Vasantasena vagaram através da Ásia. A dupla pregou os perigos nos quais o laço de sangue torna os cainitas vulneráveis às maquinações de seus anciões. Buscaram reduzir a rixa entre os cainitas e os mortais. E deu alertas oraculares intendidos a advertir a Gehenna. Pelo século XIII, eles haviam começado a viajar através da Europa, dando conselhos espontâneos à maioria dos cainitas proeminentes, particularmente os La Sombra. Mais tarde, ambos, Umada e Vasantasena, apoiaram a resolução pacífica para a revolta anarca. A dupla compareceu à Convenção de Tormes, onde Umada transmitiu uma visão de genocídio flamejante se os clãs fossem incapazes de se unir. No entanto, quando a convenção ditava os termos duros da redição para os anarcos, a dupla foi forçada a separar as diferenças irreconciliáveis na ideologia, onde Umada viu a primazia do fim da luta sangrenta em andamento. Na noite que os assamitas foram sujeitados à maldição de sangue dos Tremé, Vasantasena abandonou tanto a Camarilla quanto o senhor dela. Ela levou muitos segredos e muitos anarcos prisioneiros com ela, quando ela foi para a recém-criada Sabá, e se tornou um dos primeiros antitribo do clã dela. Vasantasena reanimou a voz tanto da razão quanto da loucura dentro do Sabá desde então. O domínio dela sobre os auspícios é dito ser tão grande que ela está ciente de tudo o que ocorre dentro da seita. Uma defensora firme da necessidade de reconhecer a própria humanidade dos vampiros. Ela é há muito tempo criticada das trilhas da sabedoria. Apesar do fato que ela debateu com muitos sobre uma trilha aderente ao ponto da humilhação, ou talvez por causa disso, ela é altamente renomada pelos companheiros Sabá dela, especialmente os companheiros de clã dela. Vasantasena acredita que somente a esperança para a raça dos cainitas para sobreviver a Gehenna é ao se unir contra as maquinações dos antediluvianos. Ela vê a Camarilla como nada além de uma ferramenta dos antediluvianos que pode somente funcionar contra essa causa compartilhada. Assim, Vasantasena mantém o espírito com o qual o Sabá foi fundado, mesmo quando muitos de seus pares recorrem às rixas políticas insignificantes que veem tão facilmente aos descendentes de Caim. Sendo assim, seguindo a recomendação do Everton, peço para que o Rafael teça seus comentários. Tá vendo? É difícil fazer uma malcaviano que não use pantufa? Bom, né? Vasantasena não é uma personagem que eu conheço muito, para falar a verdade, porque eu tenho essa antipatia pelo clã como um todo, mas assim, é bacana ver outros tipos de malcavianos, né? Ela incorpora mais aquele conceito da Sibila, né? Da visionária. Ela e um Umada, né? Um Umada que foi lá e falou durante a convenção de Tormes e tal. E a Vasantasena, eu acho que mais ainda do que o Umada, ela é aquela profetisa do caos, tá ligado? Ela é aquela que chega e fala, ó, vai dar merda. E ninguém acredita nela. E aí dá merda. Entendeu? Pode crer. Eu achei interessante ela ser o ponto de referência da seita Sabá, né, gente? O que tu acha isso, Everton? Eu compactuo com um pouco de rixa também contra o malcaviano. Mas eu acredito
que é interessante a Vazantasena sair, né, da ideia da Camarilla e aconselhar o Sabá, já que eles não têm muito quem dar conselho, né, sai por aí matando todo mundo, destruindo cidades. E é sobre exatamente isso que a Lorishite trata, dos dois pontos principais. E essa influência do Sabá faz todo o trabalho aí na Lorishite, né? Primeiro, a Lorishite trabalha com laços de sangue, tanto para você saber que aquele cara tem um laço de sangue com alguém e saber também que outro está sob o efeito de um laço de sangue, e a parte da conselheira, né, da previsão do caos. São essas duas vertentes que a Lorishite trata. Em alguns dos níveis, as palavras de Vazantasena, tanto no momento quanto posteriormente, podem mudar a cena, e ela consegue sentir os laços de sangue e destruí-los no nível 4. E no nível 5, ela faz um Kainita mudar de intenção ou de filosofia. Tanto um Sabá vira Camarilla, quanto um Camarilla vira Sabá. Igor, pode crer. Quebra a lealdade com a seita. Porra. Ela pode causar um dano considerável à estrutura de uma seita local, né, gente? Pelo menos a representação local da seita. Ela é uma das Malkavian que eu gosto dentro de um clã que eu não sou muito chegado. Saquei. Acho que ela é a segunda Malkavian que eu mais gosto. O que eu mais gosto é o filho, eu esqueci o nome dele, é o cara de Chicago, o primogênito de Chicago atual. Isso só me dá mais vontade de ler o livro, que ainda não li. Jason Newberry. Jason. Mais alguma observação aí, Everton? Na verdade, essa Lorishite, o Haga colocou muito bem no ponto que a Vazantasena faz parte do Sabá, mas eu queria deixar claro que essa Lorishite é para os descendentes, então meio que não existe controle para a Vazantasena sobre a sua prole. Então, tanto nos anarquistas quanto na própria Camarilla, ela com certeza deve ter suas proles ali fundamentadas. E se ela consegue saber tudo o que está acontecendo no Sabá, que sabe o que ela consegue fazer com as suas linhagens, não é mesmo, Haga? Verdade, excelente ponto, cara. Ela deve ter ciência do que ocorre com suas crias. Olha, pode crer. Então agora cabe uma pergunta para os dois. Considerando esse perfil da Vazantasena e a filiação atual dela ao Sabá, o que vocês acham? Ela foi ou não foi para o Oriente Médio? Eu acho que ela já estava por lá, né? Rafa? Eu não sei, eu acho que não importa aonde ela esteja, porque ela tem ligação ela teria, né, ligação com a rede, né? Tem um conto bem bacana no Anark sobre a relação primeiro, né, a relação dos Malkavian, né, com as seitas, que existem os Malkavianos mais perigosos e descontrolados e os Malkavianos mais centrados, né? E os Malkavianos mais perigosos, ironicamente, eles foram os que ficaram na Camarilla. Os que são mais centrados foram para o Sabá, entendeu? E aí tem uma segunda parte desse conto, que é sobre os Malkavianos dos Anark. Os Malkavianos Anark eles perdem a conexão com a rede. Dessa forma, a Vazantasena
independente dela ter ido ou não para o Oriente Médio, ela está presente ali na rede. E ela é uma das que sabe jogar, entendeu? É uma central. Pode crer, essa informação foi muito interessante. Show de bola. Bom, antes que a gente termine, cabe a pergunta. Mais algum último comentário sobre essa Lore Sheets? Não jogue de Malkaviano. Credo, que antipatia pelo clã, gente. É um clã que, na boa, pra mim não desce. Mas, olha, assim, pior do que não jogar de Malkaviano, não joga de Sabá, vai, gente. Vamos superar essa fase. Eu sei que tá para sair o livro do Sabá, mas vamos superar, vai. Eu acho que dá para você fazer uma história da hora, independente de ficar postando nessa polarização Camarilla versus Sabá. Entendeu? Enfim, né? Pode colocar o Sabá na crônica, mas pensa além, sabe? Como é que a gente pode usar essa lore sheet sem ela descambar numa briga de Camarilla e Sabá? Porque toda vez que aparece um personagem que é Sabá na mesa, acaba descambando para esse lado, Camarilla versus Sabá, entendeu? Sem virar essa guerra franca entre os dois lados. Como é que dá para usar personagens do Sabá em um cenário em que o Sabá caiu fora da cidade? Como é que você vai fazer personagens que são descendentes de um membro do Sabá sem você ser do Sabá? Entendeu? Vamos superar um pouco disso. Como é que você pensa sobre os pensamentos do Sabá? Entendeu? Porque, ó, eu não gosto do Sabá, mas eu acho da hora essa visão que ela tem. Aliás, nem sobre essa visão, sobre essa temática que ela tem, sobre pregar o final dos laços, o fim dos laços de sangue. Tá ligado? Isso vai remontar lá ao começo da revolta anarquista, tá ligado? Antes do Sabá nascer. Como é que a gente usa isso em jogos hoje? Tá ligado? Sem também ficar pregando sobre na minha época, entendeu? Tipo, não precisa ficar levando lá para trás. Como é que funciona isso hoje? Como é que funciona esse lance do quebrar os laços de sangue? Como é que funciona os laços de sangue na crônica? Como é que eles são presentes na cidade? Tá ligado? Sei lá. Acho que abre leques de temáticas sem ser Camarilla versus Sabá. A própria lore sheet, a nível 5, já dá um tema de uma crônica. Por exemplo, digamos que o líder da Camarilla da cidade é convencido por um descendente da Vazantacena a trocar de lado pro anarquista ou pelo Sabá, ou pro Sabá. E aí os personagens jogadores têm de investigar tanto o príncipe quanto esse descendente, se é que eles conhecem, e chegar à conclusão. E seria muito mais vantajoso, por exemplo, para a Camarilla, para qualquer das seitas, ter essa pessoa viva, né, essa descendente de Vazantacena, porque aí você pode chegar em qualquer cidade e influenciar o membro que está comandando ali aquela região a trocar de filosofia. Sim, e além do trocar de lado, mudar da Camarilla para o Sabá, do Sabá para a Camarilla. Pensa assim, mano, um descendente dela vai, sequestra uma personagem e a partir de uma doutrinação que pode ou não... Porque, assim, a lore sheet não deixa isso claro, mas isso pode ser ou não um uso de demência. Afinal de contas, demência não existe mais, né? Agora ela é uma amálgama de dominação. Mas, assim, de alguma forma mística ou não, ela quebra a doutrinação da sua seita. Quando você perde a sua lealdade de seita, o que sobra? Não é que ela faz você trocar de lado, tá ligado? Como é que funciona isso? Tipo, ela questiona tudo em que você acredita e ela te deixa aquele vazio de ideologia, tá ligado? Pensa numa personagem desse tipo, que sofreu uma
ou que sofreu uma lavagem cerebral por parte dela, ou que foi libertado de uma lavagem cerebral por parte dela, por parte de um descendente dela, melhor dizendo. Entendeu? E como é que esse personagem lida, entendeu? Tipo, de repente ele foi uma personagem da Camarilla durante a vida imortal dele inteira, e de repente a Camarilla não significa mais nada para ele. O que não quer dizer que ele vá para o Sabá ou vá para os anarquistas, mas ficou esse vazio, tá ligado? Como é que você trabalha isso em mesa? Como é que trabalha isso em crônica? Tá ligado? Perfeito. Com isso, fechamos a terceira Lost Sheet do dia, ou melhor dizendo, da noite. E antes que a gente possa fechar, vou pedir para o Everton dizer para a gente e para o público quais serão as próximas 3 Lost Sheets da semana que vem. Seguindo, Alto Clã, Baixo Clã, são etimologias de palavras estranhas, mas Alto Clã e Baixo Clã. E seguindo para Ambrose, Morphs. Eu acho que esse do Alto Clã e Baixo Clã vai dar um bate-papo bem interessante. Mas é isso. Fechamos aqui mais um Comentando RPG sobre as Lost Sheets do V5 e peço para que o Everton e o Rafael, junto comigo, digam até logo para a galera. Boa noite, pessoal. Até a próxima.